então, gravando a nossa aula de locação. Obrigada, Eduarda, por lembrar. Voltando. Então, voltando lá para a locação. Então, como eu estava falando, existem leis específicas que vão cuidar, a depender do tipo de locação. Por exemplo, quando a gente fala em locação de imóveis urbanos, eu tenho a Lei 8245 de 91, chamada de Lei do Inquilinato. Quando eu falo de imóveis rurais, eu tenho uma lei específica que vai cuidar deles, que não é objeto do nosso estudo desse semestre. E existe a locação de imóveis. Se essa locação de imóveis envolver relação de consumo, ela vai ser regulada pela 8.078 de 90, conhecido como Código de Defesa do Consumidor. E se não for uma relação de consumo, mas uma relação civil, ela vai ser regulada pelo Código Civil. Então, à medida que eu for explicando, eu vou falar de cada uma delas para vocês verem qual situação aplica uma ou outra. Bom, nós temos aqui o primeiro, a questão do conceito, que eu vou ler no 565, para a gente ler depois o que está na nossa apostila. O artigo 565 do Código Civil diz assim: na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra por tempo determinado ou não. Então, há um tempo. Esse tempo pode ser determinado ou indeterminado, mas existe o tempo. O uso ou gozo da coisa não fungível mediante certa retribuição. Portanto, resumindo esse artigo 565, que apresenta o conceito, a locação é um contrato que envolve a obrigação de entregar e restituir. Ela não é uma obrigação de dar, como é a doação. A obrigação de dar, que nós estudamos na doação, quando eu dou o quê? A propriedade. Então, o doador, quando ele resolve doar, ele está dando a propriedade ao donatário. Na locação, não. Como é uma obrigação de entregar para uso e gozo, então a pessoa que recebe essa locação, que aí vai ser o locatário, ela tem que devolver aquele objeto que foi alugado para ela. Por isso que a coisa é infungível. Ou seja, se eu aluguei um carro, a pessoa tem que devolver o carro. Eu sou da época que locava fita de DVD. Eu sou da época moderna, quando lançou o tal do... Ai, gente, eu até esqueci o nome, eu tenho isso até hoje. É um aparelhinho que lia... É DVD. Olha só, eu já estou até esquecida, estou com o trem antigo. Então, na época, a gente ia nas locadoras, né, de filmes e alugava aquele filme ali. Né? Era uma locação, você pagava por ele, tinha que devolver o filme. E já aconteceu de eu perder 2 filmes, deu maior boró, porque o nome da gente ia para negativação, e eu tive que pagar uma multa cabeluda, porque eu sumi os 2 filmes que eram lançamentos. Mas, enfim. Aqui é só para a gente entender que quando eu loco, eu sou obrigada a restituir aquele objeto. E detalhe, se eu estou falando de locação, eu tenho que pagar por aquilo. Porque se eu devolvo algo, mas eu não pago nada, eu tenho outro contrato que nós vamos estudar depois, chamado comodato. Então, outra característica da locação é que existe uma contraprestação pecuniária. O que é contraprestação? Você tem que se obrigar sobre aquele objeto. Lembra que essa contraprestação é diferente de encargo. O encargo não recai sobre o objeto para você ter direito a ele. O encargo, ele recai sobre, em benefício do doador, sobre uma função geral de alguma coisa, tá? Ou sobre um fim determinado. Aqui não. Aqui é ônus mesmo, oneroso, como contraprestação pecuniária. A contraprestação, existe um ônus para as duas partes. Então, a locação é um contrato bilateral oneroso, porque ele atribui tanto ao locador como ao locatário obrigações, certo? O locador de entregar a coisa e o locatário de pagar por ela enquanto estiver no uso e gozo,
e passou o uso e gozo, ele tem que devolver a coisa. Então, por isso que a gente fala que é obrigação de dar, de entregar por parte do locador e de restituir por parte do locatário. Bom, nós temos então as características, que é o retorno da coisa locada ao locador ou proprietário. Então, aqui a gente já tem uma observação aqui. Quem pode locar é quem tem poderes de administração. Não precisa ser necessariamente dono. Por isso que a imobiliária pode alugar imóveis, por exemplo, tá? Porque ela não é dona, mas ela tem poderes de administração. A coisa, ela não precisa ser de propriedade do locador, já que ele não faz, a locação, ela não transmite domínio. Por isso que ele não precisa ser dono, ela só transmite o direito de posse. Então, pode locar quem tem poderes de administração, que é o usufrutuário, o inventariante e outras situações jurídicas que a gente tem aqui. Eu vou dar uma situação bem comum que eu acabo presenciando com relação à locação, que é o seguinte. A pessoa morre, né? O pai morreu, deixou 3 filhos, por exemplo, uma casa e um carro. E por questões financeiras, esses filhos não fizeram o inventário nem no cartório, porque era caro para eles naquele momento. E aquela casa está lá. O pai faleceu, está aquele imóvel lá, ninguém sabe o que faz. Eles ficam assim, não, a gente não pode fazer nada, porque ainda não fez partilha. Pode sim, porque quem representa esse patrimônio do falecido, que é juridicamente chamado de decujus, é o espólio. O espólio, então, ele é um ente despersonalizado, mas ele é um sujeito no processo. Então, a gente entra com a ação, inclusive, em nome do espólio, representado pelos herdeiros. Se não tem inventariante, esse pai deixou 3 filhos, A, B, C, o espólio representado por A, B, C, ele pode alugar aquele imóvel, entendeu? Bem como qualquer um desses filhos também pode locar, porque eles têm direito aí sobre o bem. Então, eles têm esse poder de administração, que é um poder de administração legal. Nós não temos aí o Instituto da Representação Legal, por exemplo, a tutela legal é dos pais em relação aos filhos. Os pais, em relação aos filhos menores, são representantes legais deles. Não precisa de um contrato, de uma procuração no cartório falando que eles são representantes, porque por força da lei assim determina. A mesma situação aqui. Quando alguém falece, não foi feito o inventário, nem o arrolamento no cartório, alguma coisa assim, os herdeiros necessários, que são os primeiros, né, ali da ordem de sucessão, se existir, eles podem, qualquer um deles, alugar esse imóvel, tá? O que quem tem que tomar cuidado é o locatário, porque quem paga mal paga 2 vezes. O locatário, na hora dele pagar para um herdeiro só, ele tem que tomar cuidado, porque se os outros herdeiros cobrar esse aluguel dele, ele vai ser obrigado a pagar a cota parte dos outros, certo? Então, o melhor seria o espólio representado por esses herdeiros alugarem esse bem, para esse bem não ser dilapidado, né? O que a gente vê muito, as pessoas não sabem disso, não tem dinheiro de inventário e o patrimônio vai se perdendo aí por mau uso, né? Bom, como que é essa Professor, Oi? no caso dos herdeiros necessários, tem que dar a mesma quantia para todos? Dividir o dinheiro ou a mesma quantia? Eu não entendi isso. Se você vai alugar pelo um valor X. Por exemplo, eu estou alugando um imóvel. O imóvel tem natureza de indivisível. Vocês estudaram, não sei se você lembra, se viu que os bens podem ser divisíveis ou indivisíveis pela sua natureza. Então, se eu estou alugando um imóvel, não tem como eu alugar só o quarto e o banheiro. Eu alugo tudo. E se eu resolvi cobrar por esse imóvel R$600 e eu tenho 2 irmãos, o locatário pagar para mim R$600, os meus irmãos depois descobrirem isso, pode entrar com uma ação cobrando do locatário. Ele está devendo R$200 para cada um. Porque se ele está pagando 600 pelo imóvel, juridicamente, seria 200 para cada um, entendeu? E se ele pagou tudo para mim, meus irmãos podem entrar direto contra ele, cobrando de novo, ou dele contra mim. Cada um deles tem R$200. Por isso que em direito das obrigações, tem um artigo que diz que quem paga mal paga 2 vezes. Esse é um dos casos. Então, para o locatário se proteger, que é quem está recebendo, quem vai morar nesse imóvel, a dica que eu dou, você pode alugar um imóvel que não foi feito
compartilhe ainda, não tem problema. Mas tenha o cuidado de pedir que quem alugue esse imóvel seja o espólio, representado pelos herdeiros ali. Aí coloca o nome de todos os herdeiros, né? Bem complicado, porque o locatário tinha que ser Sherlock Holmes, investigar e adivinhar que o dono morreu e que o imóvel está sendo alugado como um dos filhos só. E a gente tem situação assim demais nesse tipo de coisa, certo? Nesse tipo de... Principalmente pessoa que morre, um dos filhos toma conta dos bens e sai alugando, fazendo isso. O problema necessariamente não é desse filho, é de quem está alugando e pagando mal aí para ele. Certo? Bom, então, essa retribuição, como eu disse, tem que ter uma contraprestação pecuniária. Isso é um direito do locador e um dever do locatário. Mas o locador, se ele não receber, não descaracteriza a locação. Tem várias situações jurídicas, e aí eu já vou dar uma informação muito importante sobre a locação. Existem N situações jurídicas da pessoa que alugou um imóvel para alguém, a imobiliária fechou, esse imobiliário que alugou esse imóvel, ou o dono do imóvel morreu, os herdeiros nunca entraram, não me interessaram com aquele imóvel, e a pessoa que alugou continua morando lá. E essa pessoa morreu e os filhos continuam morando lá. E aí? O que eu vejo de situação de gente, às vezes, querendo pedir uso campeão. Por quê? Porque o imóvel foi alugado para a mãe dele há 200 anos atrás e tem uns 10 anos que não paga aluguel, porque a imobiliária fechou, ou porque nem sabe quem são os herdeiros, o dono morreu. Gente, a locação, ela renova automaticamente. Se os herdeiros, se houver prova do contrato de locação, na época, alguns anos atrás, 10, 11 anos atrás, esse contrato era até datilografado, né? Se houver prova, ele pode ser da década de 70. Se tiver um documento dessa locação, ela se renova automaticamente. É um direito do locador receber, portanto, se ele não receber, ele abriu mão, só isso que aconteceu. E mesmo assim, ele ainda pode cobrar os 2 últimos anos. Lembra aí da prescrição da locação, que é o artigo 206, salvo engano, parágrafo 2º. A cada 2 últimos anos, prescreve, você pode ainda cobrar os 2 últimos anos, certo? Então, esse é um detalhe importante. A locação, ela renova automaticamente. E o fato de você não pagar aluguel, porque o locador não cobrou, não descaracteriza a locação, é um direito do locador. Então, ele está renunciando a esse direito, ele não está te doando, tá? Cuidado com isso na prova. Por que não é uma doação? Porque ele não recebeu. Doar, ele querer te dar alguma coisa. E você tem que aceitar, ele não falou que queria te dar dinheiro. Ele simplesmente não recebeu e nunca te cobrou. Ele renunciou a um direito que o contrato dá a ele, certo? E essa retribuição, ela é chamada de aluguel ou renda. Por que renda? Porque a locação também é chamada de arrendamento. Vocês devem ter ouvido muito essa expressão em terra. É muito comum no caso de terra chamar de arrendamento rural, certo? Então, para terra, para imóveis comerciais, usa-se mais a expressão arrendamento. Arrendamento rural é a locação da terra, né? E o arrendamento da terra, por exemplo, né? E o arrendamento seria a mercantil, a locação de imóvel comercial, por exemplo, tá? Então, a gente usa mais a expressão arrendamento para mercancia e para rural. Outro detalhe, a locação não é um contrato real. O que significa? Vocês estudaram esse mês passado. O contrato real é aquele que se torna perfeito e acabado com a entrega da res, da coisa. A locação, basta a vontade das partes, que ela já se formaliza como um contrato perfeito e acabado. Bom, então eu leio um contrato consensual. Tanto é que, se eu viro, daqui a pouco eu leio o chat, tá? Eu vi que mandaram mensagem. Se eu, professor, por exemplo... Oi? O áudio não tá saindo, não. Isso que você tá mandando. Não, tá saindo tudo falhado. Tá saindo falhado? Sim. Sim, tá muito ruim, professora. Muito mesmo. Peraí. Deixa eu tentar ver aqui. É a internet oscilando. Deus da glória. E agora, melhorou? Oi, melhorou? O meu tá Melhorou. bom agora. Agora melhorou. Tá. Então vamos voltar lá. Qualquer coisa vocês podem interromper, gente. Se tiver ruim de novo, não deixa eu ficar falando, não. Já me interrompe, professora, o áudio, tá bom? Voltando lá. Então, o que eu estava dizendo é que a locação, a retribuição dela se dá por aluguel ou por renda. Renda é porque a locação também é chamada de arrendamento. Essa expressão é usada para arrendamento mercantil, que é, em geral, voltada para a locação de imóveis comerciais, e o arrendamento
arrendamento rural, que seria arrendamento de terra, certo? Então, a palavra arrendamento... Priscila. Ainda tá falhando. Oi? Tá Ainda ruim? tá bem Ainda ruim. falhando. Peraí. Olha, aqui tá normal. Ah, caiu de novo. Tá caindo aqui. Pronto. Não tem lógica não, gente. Meu Deus. Eu vou ficar por aqui e vou lendo o nosso postulado. Vocês estão com ele aí para acompanhar? Hã? Ao invés de eu usar o share screen. Oi? Professora, tá falhando ainda. Não dá pra escutar direito. Professora, Oi? posso dar uma sugestão? Sim. A senhora coloca o roteador no celular e conecta no notebook. Aí vai dar certo. No 3G mesmo. Hein? Coloca um fone de ouvido. Eu vou tentar colocar o fone de ouvido. Peraí. E agora ficou melhor? Ou não? Não, professor, ainda tá falhando. Não é Google Meet, não, é questão de internet. É a minha internet que tá Agora falhando. melhorou. Mas aí tá cortando de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo no mesmo link, tá bom? Eu vou entrar pelo... Precisa não, professora. Melhorou. Mas estão falando que tá ruim aqui? Eu não sei se Agora melhorou. Agora O melhorou. meu pra mim. agora tá melhor também. então vamos lá. Então eu vou falando aqui pela apostila, e aí depois quando a gente voltar, eu vou voltar pelo meu rateador. Mas o que está acontecendo aqui é a internet. A internet é excelente, é Explorer, sabe? Maravilhosa. É porque a minha rua, infelizmente, ela não tem poste para Vivo, para TIM. O que me sobrou foi Explorer. Aí é isso aí. Falta de eu reclamar que não foi. Vamos lá. Tá dando para ouvir, né, gente? Tá dando para ouvir? Oi? Tá, falha, às vezes volta, professora. Então vamos ter que sair, gente. Vamos sair e voltar de novo no mesmo link. Tá bom? Aí eu não tô Tá bom, entendendo. então. Tem uns que tá falando que o meu não, o outro tá. Não sei se é a minha internet, mas vamos tentar. Vou sair e vou entrar de novo. Professora, é porque tá assim, ó. A senhora começa a falar e a gente consegue ouvir de boa. Aí do meio pra frente começa a bagunçar de novo. Tá bom. Entendeu? Tá. Então vamos sair e entrar de novo. Tá bom, então.